Olá, para quem não me conhece, me chamo Alex Feldman, Alexandro Ubiratã Feldman, e estou aqui dentro de um espaço onde fica um hospital onde eu faço tratamento e tive um diagnóstico depois de exames, né? E ontem eu passei mal, faz uns 2 dias que eu estou passando mal. E veio de ordem emocional já de alguns dias, não foi algo recente, né? Eu já venho passando por estresse e alguns processos, eu posso chamar processos até processos autodestrutivos, porque quando eu fui diagnosticado no começo do ano com úlcera gástrica e tomei conhecimento que ela estava se expandindo, eu não tomei as medidas necessárias e aproveitei que também não tinha condições para fazê-las e a coisa foi esticando. Depois que ela chegou a ter um tamanho grande, eu comecei a me resguardar e comecei a tentar me recompor, né? Tentar me tratar, mesmo sem condições financeiras, mesmo perdendo peso, falta de alimentação, quase fiquei sem moradia e estava sem emprego. Eu me refiz, eu tive a ajuda de pessoas, né? Que quero deixar um agradecimento muito grande à Marcela e ao Murilo, que não são pessoas diretas da minha vida, são pessoas que vieram de forma indireta na minha vida e que me deram uma lição, né? Que nem todo mundo que está à sua volta e nem todo mundo que se diz sua família quer seu bem. Quando é preciso, a luz manda as pessoas certas nas horas certas para te auxiliar, para te ajudar. E foi isso que aconteceu. Eu recebi a ajuda dessas duas pessoas e mais algumas outras pessoas que eu não sei se é conveniente citar os nomes, porque essas pessoas, assim, eu não tenho tanta intimidade, não conversei tanto quanto conversei com essas duas pessoas. E na verdade o que eu quero falar nesse vídeo são vários assuntos e eu acho que não posso me aprofundar muito longe porque não fique tão prolixo e vocês possam entender. Bem, aí número 1, eu tive essa condição, eu tenho 50 anos, né? Então já meu organismo já não é um organismo jovem, porém eu pratiquei esportes a vida inteira e esportes de alto rendimento, como vocês sabem, eu sou skatista profissional. Eu também faço grafite, que também requer um esforço corpóreo grande, né? Eu pratico a street art, pinto, desenho. Fora isso, eu também já trabalhei muito com música, trabalhei também com audiovisual um pouco, não tanto quanto eu gostaria, né? Porque no Brasil é muito caro e tudo é muito super glamourizado, então eu não tive tantos trabalhos quanto eu gostaria de ter, mas não é sobre isso que eu vim falar aqui, né? Uma outra coisa que agravou as condições minhas de saúde foram a minha condição econômica, que ela degradou de 2022 para cá, né? Que foi o fato de, eu perder minha mãe e minha avó nesse período, que me davam ainda algum suporte emocional e psicológico para que eu conseguisse me estabilizar. Eu sempre fui um cara meio louquinho, meio fora do padrão social, né? Até porque li muito sobre anarquismo e meus exemplos andavam por essa linha de ficar fora socialmente
do que era comum na sociedade. E aí se agravou, eu tive uma perda de memória e um estado de choque momentâneo assim que minha mãe morreu. E aí eu vim a passar por vulnerabilidade social grave, né? Fiquei na situação de rua por uns tempos e aí fui morar em albergues e bom, mas eu com a ajuda de alguns outros artistas que se aproximaram de mim e relacionamentos amorosos antigos que eu tive, né? Que eu também quero agradecer aqui a mãe de uma filha minha que me ajudou muito. E outras pessoas, tem muitas pessoas que elas não contribuíram com dinheiro, mas vieram com uma palavra, vieram com um abraço, vieram até muitas vezes me dar um alento mesmo, uma guarida de 1 ou 2 dias, um alimento. E me ajudou muito no processo de eu sair daquela situação. Eu saí, voltei a trabalhar e ao voltar a trabalhar eu consegui meu espaço, né? Na época eu estava no bairro da Aclimação, né? Teve o Marcelo, tem um outro Marcelo, que é o Marcelo da pizzaria, que me ajudou pra caramba. Muito obrigado, cara. Na época que eu estava na Aclimação. E lá, naquele período que eu estava recomeçando a minha vida, né? Eu trabalhava numa prestação de serviço público. E os salários em São Paulo e no Brasil são sempre curtos, né? São salários mínimos e tal. Não porque eu não tivesse tudo, não porque eu não conseguisse conseguir alcançar um lugar melhor, mas era a oportunidade que se incidia com as condições que eu tinha, né? E aí vim trabalhar nesse serviço público. Passou num período de, acho que foi 6 a 7 meses, eu conheci uma pessoa, né, via internet, e essa pessoa e eu começamos a se relacionar virtualmente por chamada de vídeo. E eu peguei e fui conhecer essa pessoa lá em Florianópolis. Na época eu estava não só no serviço fazendo esse trabalho, mas eu já começava a fazer alguns grafites e tal, com a ajuda de um amigo meu, o Sérgio, que me ajudou muito. Também até aonde a gente andou junto eu sou grato. E aí ele me ajudava muito nos grafites aqui em São Paulo. E tinha outras pessoas também, o Paulo, que também veio por meio dele, que era um tatuador. E foi me estruturando ali para mim ter a minha volta à street art, fazendo arte, grafitei em alguns lugares importantes, ganhei algum dinheiro e me deu o luxo de conhecer essa pessoa. Fui até Florianópolis, um lugar onde eu já tinha morado há 7 anos. Para quem não sabe, eu morei em Florianópolis no período de 2015 a 2016. Acho que foi de 2011, na verdade, até 2015. Eu não tenho muita precisão de data, assim. Mas foi nesse período. E eu morei ali, eu fui cozinheiro do restaurante Chico. Trabalhei em alguns outros lugares também. E fazia parte, nessa época, eu frequentava uma igreja, né? Não vou citar nomes aqui, mas uma igreja bem conhecida. Eu estava casado, tinha uma filha pequena de 4 para 5 anos. Nesse período que eu estava na igreja, dentro da igreja, essa mulher que era casada comigo, ela não gosto muito de voltar nesse assunto, mas ela me deixou. E eu continuei morando em Floripa. E então eu conheço bem Florianópolis, né? Andei bastante de skate lá, nunca deixei de andar de skate. Se você procurar aí no YouTube, você vai achar alguns vídeos de skate meu dessa época, que eu morava em Florianópolis. Mas ali naquele período já se incendiam as minhas primeiras dores de estômago, o meu comportamento emocional evoluindo para uma coisa no estômago. E como eu havia dizendo, eu conheci essa mulher pela internet, a gente falava por vídeo
E a gente começou a namorar assim, por a distância, e ela me chamou para conhecer. Eu fui até Florianópolis, né? Conhecer ela. Ela precisava voltar a São Paulo, tinha trabalho, estava numa época de negociação muito forte dos meus grafites. O andamento da carreira de artes da Street Art é muito delicado, né? Porque não existe um agenciamento prévio, não existe uma empresa trabalhando por trás de cada artista que está voltando ao mercado ou está se iniciando, né? Pelo menos naquele período eu não tinha esse amparo, esse resguardo por trás de mim. Depois eu vim a ter, sou muito grato às pessoas que me ajudaram aí, não vou nem citar nomes das empresas e tal, mas quem conhece a minha carreira de arte sabe. E, enfim, naquele período fui para lá e tive um relacionamento com essa mulher, né? Eu chamava Mariana. A Mariana me pareceu uma pessoa que estava, na época, com a cabeça muito virada para pensamentos não tão positivos, né? Bem mais negativos. Estava altamente influenciada por um ex-relacionamento que teve e traumatizado com isso, não conseguia não reverberar isso. Então, durante as conversas, durante o convívio, reverberava muito. A minha primeira semana em Floripa foi aquela coisa de relacionamento altamente apaixonante. Ela me pediu em casamento, enfim, pediu para mim não ir embora de Florianópolis. Eu acabei ficando o mês todo. Passou o outro mês, começou a vir um compromisso de eu voltar para São Paulo para terminar os grafites que eu tinha começado, que era ali na Avenida São João, né? Tinha feito a esquina da Dom José de Barros com a São João, e posteriormente eu viria fazer a Galeria Brechó, né? Que é o prédio Santa Vitória, que era a parte interna, né? Isso já estava tudo já articulado para que fosse acontecer, fora alguns outros trabalhos que eu estava também num edital do governo para prédios e em penas que também posteriormente deveriam acontecer. E eu estava nessa negociata toda e falei, olha, se eu vou morar em Floripa, eu preciso ir em São Paulo, tenho que desmontar lá meu cantinho, meu espaço, pegar minhas tintas, pegar minhas coisas, meus equipamentos, minhas roupas, e volto para cá e já organizo o que tem que organizar de agenda para fazer em São Paulo, e já vou fazer alguma coisa que já era terminar os desenhos que eu tinha começado na São João. Aí vim para São Paulo com ela conheceu todos os meus amigos de São Paulo e desfiz o apartamento e levei para Florianópolis, né? Ficamos aqui em São Paulo acho que 4 dias ou 3 dias, alguma coisa assim, não mais que isso. Voltei para Florianópolis, eu vim de carro, voltei de carro para Florianópolis com as minhas coisas dentro do carro. Cheguei em Florianópolis, armei lá a casa tinha 3 quartos, armei um estúdio nessa casa. E por que eu estou contando isso? Porque naquela época já me incidia problemas físicos relativos ao estômago. Toda vez que eu ficava estressado, quando tinha uma briga, a voz mudava. Quando a minha voz está assim mais rouca, mais... é que o estômago realmente ele já está agressivo. E meus problemas eram eu não conseguia me alimentar, porque quando eu me alimentava eu botava tudo para fora. Então isso foi acontecendo. E naquela época era muito leve, não é tão pesado quanto hoje. Hoje já se abriu um sistema hemorrágico toda vez que eu vomito, né? Por causa das úlceras que se abriram no meu estômago. Eu estou contando isso por quê? Porque desde aquela época, incidências de uma vida amorosa mal administrada, permitida por mim, e eu estou fazendo esse vídeo por quê? Porque eu sei que tem outras pessoas que passam por situações semelhantes às minhas. Então esse vídeo é um alerta sobre o que pode acontecer com uma pessoa se ela permitir situações
lugares e pessoas e de comportamento autodestrutivo, né? Porque que acontece? O comportamento autodestrutivo é você deixar de priorizar o seu bem-estar para fazer coisas que não vão gerar o seu bem-estar, né? Você permitir coisas que vão realmente ser abrasivas à sua vida, né? E eu falo, tá bom, isso aqui eu aguento. Mas ela foi desaforada. Mas ela não teve respeito. Mas eu acho que ela não gosta tanto de mim assim, entendeu? Então eu permiti isso e a coisa foi se agravando. Chegou numa situação X lá que aconteceu que foi muito grave. Um dia eu saí para ir no supermercado e antes desse dia, na semana toda, ela falou com uma das minhas ex-namoradas de 7 anos atrás, que já não via no mínimo há 5, não tinha contato nenhum. E essa pessoa me perseguia, me stalkeava, me perseguia. Por muito tempo fez isso. Eu tomei até um alerta de um dos relacionamentos dela, namorado dela. Valeu, Diogo, que me deu esse toque. E me afirmou, olha, é isso que acontece. Eu estava do lado, eu cheguei, eu falei, eu conversei com a pessoa e a pessoa não parou. Eu falei, olha, isso não é bom, isso não é legal, isso não é agradável, entendeu? E a pessoa continuou fazendo, né? Continuou seguindo o ato de perseguir você. Então eu já estava sob aviso, como o Diogo me falou, mas eu decidi insistir, pensando, a Mariana tem cabeça forte, a Mariana me ama, a Mariana não há de fazer nada de ruim pra mim, entendeu? Não vai acreditar nessa pessoa, ou tipo, não vai acolher o que essa pessoa está dizendo de negativo de mim. E o fato foi que ela acolheu muito do que essa pessoa falou, ficou super envenenada, se virou contra mim de uma forma bem prática e fria, né? E aí eu falei, poxa, não tenho o que fazer, né? E já estava na situação e já não estava me sentindo bem e psicologicamente não estava indo bem. E aí eu saí para fazer uma compra no supermercado. Quando eu estou voltando com as sacolas na rua de casa, o supermercado não era nem 60 metros de casa. Eu estava voltando desse supermercado e sem programação nenhuma, sem direção nenhuma, eu voltei para uma rua, que a rua da nossa casa era escura ali, onde eu estava vivendo com ela, era uma rua bem escura, e senti uma pressão nas costas semelhante a um tiro. E foi muito maior que um tiro, porque o que me atingiu era grande. Então era foi uma pedrada que eu tomei na altura do ombro. Na época eu postei no Instagram, muita gente viu, eu fiz questão de mostrar o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei assustado e tal, e compreendi que eu deveria chamar a polícia. Chamei a polícia na época, e a polícia lá em Florianópolis é super especializada. Foi com a viatura na frente de casa, falei o ocorrido. O policial me indicou que era uma tentativa de homicídio. Quem tinha me atirado a pedra era um cara que morava na casa da Mariana quando eu cheguei. E depois da primeira semana, primeira quinzena que eu estava lá, desapareceu uns pertences meus, uma camiseta, um boné, um skate. E aí eu fiquei meio assim, aí a Mariana pressionou ele, eu conversei e o cara se retirou da casa. Houve todo esse embate, né, cara?
teve tudo isso. E assim, eu com muito esforço tentei conversar com ela aquela noite. Ela conversou comigo, aí dormimos bem. No outro dia eu tive que fazer um exame de corpo de delito, porque a polícia de Florianópolis lavrou o boletim de ocorrência na porta de casa com um aparelho que eles tinham lá, um mini computador de mão. Peguei o boletim de ocorrência, fui indicado a fazer um exame de corpo de delito. Quando eu entrei na sala do legista, ele me aguçou os ouvidos, me aguçou o entendimento, e eu fiquei muito preocupado, né? Porque eu não esperava o que ele ia dizer para mim, da forma que ele disse para mim. Então, olha, cara, tem muita gente que você tem que prestar atenção no comportamento. E eu pô, mas o que você está querendo dizer? Olha, essa pessoa, eu sou policial civil, eu já vi em outras situações e aqui, em delegacias de polícia, porque eu sou policial civil, e eu não deixei ela entrar junto de você nessa sala enorme, estava numa sala enorme porque eu a vi nisso aí e vi que você é um cara que não era daqui, Florianópolis não é tão grande. Eu falei, não, mas ela é professora, isso e aquilo outro, sei o que. Ó, muita gente tá aqui em Florianópolis dando golpe. Não estou falando que você é de São Paulo, que você veio fazer isso aqui, mas outras pessoas vêm de São Paulo, vêm do Rio de Janeiro, vêm do Rio Grande do Sul, e são pessoas que estão visadas aqui. Eu falei, mas essa pessoa está visada, sabe o que está comigo? Eu falei assim, olha, eu já vi em algumas situações. O que está narrado nesse boletim de ocorrência aqui, que eu estou fazendo um exame de corpo de delito seu, já é bem parecido com outras coisas que eu vi. Até aí eu vi aquilo, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, mas ficou na minha cabeça evidente. Eu comecei a lembrar de comportamentos crônicos que ela tinha desde que eu cheguei. Um deles era muito estranho, que ela era professora, substituta de uma escola pública, e ela não ia mais trabalhar. Ela dava um jeito de colher alguma, como é que chama? Atestado. Ia lá no médico particular, tirava um atestado, pegava uns pés. Pegou uns 3 ou 4 atestados e ficou praticamente 2 ou 3 meses parada dentro de casa comigo. Ela tirou férias no começo do período escolar, praticamente, né? Porque durante esse período ela não estava em aula, ela não estava dando aula, ela estava aplicando atestados cada hora por algum motivo para não ir trabalhar. Com isso, eu juntei com o que o cara policial falou, mais a incidência da Nina, né, da stalkeadora, e coloquei isso ali como reflexão de que esse relacionamento estava fadado a um término. E deixei o barco correr. Voltei para casa, depois do exame de corpo de delito. Aí, conversando com ela, falei, olha, cara, eu vou levar a sério, eu vou levar para os advogados e tudo, né? Legal esse lago aqui, ó, de carpas. Aqui, ó. Essa caruzinha. Legal, né? E eu tô aqui para me tranquilizar um pouco, porque aconteceram situações essa semana que foram semelhantes ao que eu tô escrevendo aqui. Aí, proveniente de tudo isso aí, eu voltei para casa cansado, exausto, e falando para ela, olha, eu vou
levar isso aqui juridicamente. Esse cara não pode fazer isso, não vai fazer isso, vou levar isso à tona. Que foi sim uma coisa, levantou um calombo nas minhas costas, doía muito, foi um furo grande. O cara falou que não dava para suturar porque o inchaço deveria ter machucado o osso e eu deveria ter ido no hospital. E eu pretendia fazer isso no outro dia. Aí cheguei em casa, aí ela começou a discutir bravamente por assuntos torpes que não conviam àquela situação. Eu falei, estou muito cansado, a gente pode conversar disso amanhã, não é tão importante. Tal. E tentei deitar no sofá e relaxar. Não conseguindo, com ela em cima de mim, falei, olha, eu vou pro quarto, vamos lá comigo e tal. Peguei pela mão assim, com carinho e tal. Vamos lá comigo, deitar, a gente dorme, amanhã a gente resolve o que tem que resolver. Tal. Ela muito inquieta, começou a arranjar um motivo, porque você não me dá atenção, eu não sei o que, tentou, sem contexto, arranjar uma briga, uma discussão, uma certa necessidade imediata de que a gente tivesse um desentendimento. E eu estava exausto, estava pregando o olho e meio que desfaleci. Ela me deixou na cama. Ela esperou acho que coisa de meia hora, 40 minutos, voltou no quarto, começou de novo. Eu saí do quarto, o quarto ao lado tinha um estúdio, tinha um colchão no estúdio, eu peguei, joguei o colchão no chão, falei, hoje eu vou ficar aqui. Se não posso descansar no quarto, hoje eu vou ficar aqui. Aí ela incidiu a vir no quarto comigo, falou, não, eu tô grávida de você tem que me respeitar, que isso, aquilo, outro, sendo que os testes de gravidez que a gente tinha feito, nenhum tinha dado positivo, né? Que eram testes de farmácia na época. E que estava sim feito um teste que a gente fez de laboratório médico, mas não tinha o resultado ainda, né? E enfim, eu também estava respeitando, falei, então se você está grávida, melhor ainda, eu fico aqui, você está se exaltando, isso não é bom para gestação, não é bom para... E eu tô, olha só o calombo que está nas minhas costas, olha só o que está se incidindo sobre a minha vida. O cara tentou fazer uma merda. Vamos descansar, isso tem que ser resolvido e a gente conversa amanhã. E aí ela continuou incidindo numa briga que eu não tinha força energética para fazer. E ela foi pro quarto e eu fui pro meu, cada um dormiu no seu quarto. Eu dormi no estúdio, na verdade, que não era o meu quarto. Eu dormia com ela numa cama. Levantei no outro dia de manhã e falei, se ela está se sentindo ofendida, eu vou lá, ou qualquer coisa assim, vou dar um abraço nela. Fui levantar de manhã, já estava grogue, já estava me sentindo mal, fui até ela para dar um abraço, não põe a mão em mim, não quero mais você perto de mim. Eu chamei minha mãe, não sei o que, papapá. Aí eu entendi que tinha terminado o relacionamento. Eu falei, então tá bom, eu vou embora. Eu acho que não precisa ser desse jeito, não quero papo, não sei o que. Não põe a mão em mim. Eu tava tipo uns 10 metros dela, ela falando isso pra mim. Eu senti uma forja, uma maldade, né? E nessa forja, nessa maldade eu me afastei, peguei um saco de lixo que por acaso já tava ali no quarto, peguei o saco de lixo, joguei meu skate dentro, meu skate estava ali perto, aí joguei umas roupas, né, ali, e peguei e já fui descendo a escada da casa da descendo a escada. Cheguei lá embaixo, a mãe dela estava lá embaixo, já de cara torta, virada, que já era uma pessoa que já tinha me hostilizado, já tinha entrado na onda da minha agressora habitual, que já tinha ligado para ela, já tinha stalkeado, já tinha falado mal de mim, sem conotações verdadeiras, né? E
Olhei e saí. Já tinha ligado para um advogado que já estava sabendo de toda a situação, assim como eu estou contando nesse vídeo para vocês. Já estava sabendo de toda essa situação. Já tinha conversado também com uma das minhas ex-mulheres, tinha conversado com alguns amigos meus de skate, que estavam preparados para fazer a minha saída ali de Florianópolis para cá, para São Paulo. E me desloquei e fui, né, o que eu podia fazer, né? Tinha que tomar as atitudes cabíveis, né? Aí fui até o advogado, conversei com ele me deu as coisas que eu tinha, os procedimentos que eu tinha que fazer. Eu peguei e fui até, acho que a primeira delegacia de Florianópolis, a primeira delegacia civil de Florianópolis, relatei todo o acontecido e aí ficou lá descrito um boletim de ocorrência, né? E olha essa jaqueira, que coisa mais linda. Eu gosto muito de... jaca eu não gosto, né? Uma fruta que eu não gosto é jaca, mas eu acho muito bonita a árvore. Aí, pra vocês também não ter só essa história, né? Não é tão leve, não é nada leve, né? Que aconteceu comigo. Então imagina como eu fiquei com a cabeça massacrada. Aí conversei com algumas pessoas, né? E aí pra mim não sair, pra ainda dar um tempo pra pessoa refletir no que ela estava fazendo, ou conversar comigo, foi indicado pelo advogado que eu permanecesse na cidade por mais uma semana, a prestar esclarecimentos também se a polícia precisasse, e para dar andamento jurídico a uma assinatura de papéis, caso a gente decidisse processar durante a investigação ou pós a investigação, para saber o que realmente estava acontecendo e quem realmente eram essas pessoas. Nisso eu fui acionado pelo celular, ligaram para mim diversas vezes, né? Para quê? A pessoa queria conversar comigo sobre o que estava acontecendo. E nisso eu também recebi ligações de amigos meus de São Paulo, que ela pegou através da stalkeadora o telefone para me difamar. E até depois, muito tempo depois, eu já estando em São Paulo, muitos anos depois, fiquei sabendo que ela ligou para um dos meus amigos e perguntou: pô, eu não tenho nenhum podre aí para me detonar ele, eu quero detonar ele, eu quero arrebentar com ele, eu quero acabar com a vida dele, eu quero destruir a vida dele, não vou deixar ele sair ileso Aí meu amigo perguntou: mas ileso do quê? O que ele te fez? Não é suficiente para você movimentar tudo isso, e percebeu que talvez haveria uma parceria entre a stalkeadora e essa mulher já desde o início, quando ela me acionou via internet. Ok. Peguei, voltei para São Paulo, conversei com algumas pessoas que deram seguimento à minha vida, pedi ajuda para uma pessoa conhecida aí, uma outra pessoa pública, uma outra artista que estava trabalhando no governo na época. Ela me ajudou muito, sou muito obrigado, sou muito grato a ela, ela sabe disso. Aí conversei com ela, mas aí eu já estava bem autodestrutivo, não tinha casa, tive que referenciar, voltei para a casa que eu estava, na aclimação, só que sem nada, só com a roupa do corpo, mais uma troca de roupa, né? E pedi para o senhorio me dar a oportunidade, voltei para lá dormindo no chão, chão gelado com lençol, mas voltei para onde eu residia. E nesse período que eu estava me refazendo, eu arranjei um outro trabalho também, um subemprego, né? Não era um trabalho, era um subemprego que dava para mim
pagar o aluguel e vai custear 10 dias de alimentação para mim, né? Eu peguei o subemprego por me dizer de sobrevivência, né? Por também não saber ficar parado, peguei esse subemprego e toquei o barco. Nessa de tocar o barco, subemprego, encontrei alguns amigos meus que trabalham com inteligência, com investigação, e eles falaram assim para mim: olha, me dá o telefone, me dá o endereço, me dá isso, me dá aquilo, e eu vou te trazer um resultado para você de 5 a 10 dias. Para você saber onde você está pisando, porque você não sabe nem onde você está pisando, não sabe nem o que pode acontecer com você. Te deram uma pedrada nas costas que, pelo que a gente está estudando aqui, que a gente entende, ela não era para ser nas costas, era na cabeça. E isso é uma estratégia bem covarde, né? De se passar como uma briga de rua e conseguir matar uma pessoa. Aí eu, ouvindo isso, dei as referências e tudo. Passaram-se 20 dias, não foram 5 nem 10 para falar. Eles vieram, sentaram comigo e conversaram comigo e falaram assim: ó, Alex, tal pessoa movimentou tal coisa, tal outra pessoa movimentou tal coisa. Por que eu não estou citando o nome das pessoas? Porque essas pessoas, elas ainda estão por aí, livres e soltas, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para colocar que quem tenta não desiste, né? Quem tenta te fazer o mal não vai te desistir, não vai desistir. Principalmente se você for uma pessoa que você correr pelo certo, né? Você correr pelo certo, trabalhar, não ter vínculos, não praticar crimes, não ter vínculos criminais, não andar com crime. A pessoa não tem como tanto te atingir, entendeu? Então ela vai tentar te atingir de outros modos discretos, porque a intenção quando querem fazer o mal, é fazer o mal de forma silenciosa, né? Os peritos em fazer mal de verdade, eles fazem de forma silenciosa, e ninguém fica sabendo quem mandou, quem fez e como aconteceu. Isso acontece muito, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque quando começou essa história, eu tinha 47 para 48 anos, hoje eu já estou com 50, então já passou 4 anos disso, e os traumas que eu venho tratando, que eu já tratei aí, fazendo terapia, conversando com psiquiatra, e tomando remédio, e alta de remédio, e volta, e estômago que destrói, e mal-estares, e casas que eu perdi. Porque imagina, primeira casa antes da Mariana, eu tô ali juntando tinta spray, juntando uma cadeirinha de praia para sentar, eu não tenho nem uma geladeira ainda, tô com um cooler, aí comprei a cama de casal, não comprei nem a cama, aí depois eu compro a cama, a pessoa vem, naquela sua construção, vem, rapela tudo, destrói sua estrutura, qualquer estrutura que você tem, tira o teu teto, te leva para outro lugar. Chega nesse outro lugar, tenta moer você. Olha a perversidade dessas ações, entendeu? E ações que não foram arquitetadas por uma pessoa, foram arquitetadas por 2, 3, 4 pessoas. Uma maneira de destruir integralmente qualquer estrutura que a pessoa possa criar para se sustentar. E eu passei por isso, cara. Então aconteceu isso, né, da história de Florianópolis pra cá, mas não foi só isso que aconteceu. A coisa ainda veio numa segunda escala. Eu estava me reestruturando novamente e após o período que eu voltei para São Paulo, estou ali me estruturando no mesmo lugar, fazendo a mesma estruturação, já no começo do outro ano, né? Porque eu já tinha destruído durante o ano que eu estava
era uma transição de ano, era um final de ano. Era setembro quando eu conheci a Mariana, aí outubro, novembro, dezembro, estourou a treta. E eu saí fora. Nessa que eu saí fora, eu voltei para São Paulo, janeiro, fevereiro, maio, abril, março. Chegou em março, através da internet de novo, pelo mesmo site, pela mesma rede social, que é o Facebook, veio outra pessoa, levantou a janela e começou. E eu já estava meio espetado com a internet pelo que tinha vindo acontecido, mas dei uma certa atenção, pulei para um aplicativo de relacionamento que a pessoa indicou para mim, e chegando nesse aplicativo de relacionamento, a pessoa começou a se demonstrar para mim, marcou encontro, eu fui lá, ela morava num bairro próximo de mim, eu morava na Aclimação, no mesmo endereço, estava ali me reconstruindo, estava muito pior que a primeira reconstrução eu estava, né? O emprego era pior, as minhas condições eram piores, eu tinha 6 mudas de roupa nessa reconstrução de vida, né? Eu não tinha procurado os meus direitos familiares, não tinha procurado ninguém. E nem o fiz porque não tinha. Minha mãe e minha avó tinham morrido, elas são as pessoas que realmente se importavam comigo. O resto das pessoas, durante minha vida toda, elas não me deram suporte. Pelo contrário, elas souberam me julgar e me discriminaram todas as vezes que foi possível. Eu coloco em evidência mesmo as minhas meia-irmãs, que nunca foram vistas comigo, e as pessoas que me conhecem da minha origem antiga do bairro da Barra Funda, sabem que muitas vezes eu não estava dentro de casa porque tinha as minhas irmãs lá. E quando eu estava na rua com os meus amigos, na minha turma de amigos, elas não eram aceitas, porque quando elas chegavam, elas vinham falar mal de mim, pelas costas. Isso é uma coisa que vinha desde pequeno, e seguiu a idade adolescente, a idade adulta. Então por isso que não existe convívio, não existe retorno de uma agressão tão grande de décadas, né? Foram anos, foram décadas que isso aconteceu. Eu tentei sim, por períodos, reatar quando a minha mãe estava viva, ser legal, vamos no Natal, vamos frequentar a casa. Só que eu confesso, eu já não sou uma pessoa fácil, né? Eu já tenho minhas manias, eu gosto de um punk rock, eu sou um cara explosivo, eu ando de skate, tem grafite, muita coisa que não é aceito pela maioria aí, e no caso delas era menos aceito ainda, né? Meu comportamento de vida amorosa, enfim, tudo isso nunca foi muito aceito por elas, e eu sabia que já não seria. Então existe essa desconexão grande. Aí quando eu vim para São Paulo, não tive a incidência de procurar essas pessoas, não as procurei, certo? E toquei a vida. Nessa de tocar a vida, aí conheci a Patrícia, né? Teve a Mariana Cruz, que era de Floripa, e teve a Patrícia Neri. A Patrícia Neri, o que aconteceu com a Patrícia Neri? Por que eu conto essas histórias, mano? Porque essas histórias, elas marcaram, traumatizaram, e elas vêm trazendo antecedência pro momento atual, entendeu? E no próximo vídeo, que vai estar na sequência desse, você vai saber a história da Patrícia Neri. Então aguarda aí, porque tem mais coisa linkada com a história que eu acabei de contar nos dias de hoje.